Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é Brasil, crise econômica ou política? Há um consenso geral de que o Brasil não vive uma boa fase, nem na economia e nem na política. Todo mundo está apreensivo com o que está sucedendo no país e com o possível agravamento da situação nesse segundo semestre. A pergunta que mais se ouve: qual é a natureza da crise que o país vive? É predominantemente uma crise econômica ou fundamentalmente uma crise de ordem política? Ou a situação se agrava pela combinação das duas dimensões da crise? O programa de hoje é voltado à análise da conjuntura nacional. E a nossa convidada é a professora da UFMG, Elcimara Teles, é uma especialista, cientista política e especialista em temas ligados à democracia, à representatividade e à governabilidade. Bem-vinda, professora, é um grande prazer tê-la aqui. Obrigada pelo convite, professor Girolete. A política e a economia no Brasil estão hoje no volume morto, professora, para usar uma expressão da época? Eu acredito, professor, primeiro, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no programa Interlocução Brasil, que traz sempre temas conjunturais que são muito interessantes. Muito obrigado. Eu coordeno o grupo de pesquisa Opinião Pública e a nossa especialidade é em opinião pública, comportamento eleitoral e marketing político. Então, entender hoje a crise é entender essa conexão, primeiro, do momento que antecede a própria vitória da atual presidente Dilma Rousseff. Sim. Nós tivemos uma campanha que foi bastante polarizada, que no final chegou-se à seguinte dimensão. O tema predominante foi o tema da corrupção. O senador Aécio Neves, candidato derrotado, dizia que se eleito fosse, iria libertar o Brasil da corrupção, iria libertar o Brasil do PT, entre aspas. O que isso significa? Gera uma alta expectativa por parte dos derrotados e dos vencedores que o problema da corrupção fosse devidamente atacado e fosse investigado. A candidata Dilma, naquele momento, no momento de grande polarização ideológica no Brasil, fez uma série de declarações, quais sejam: nem que a vaca tussa, os direitos trabalhistas serão retirados e as condições dos trabalhadores não serão precarizadas. É uma fala muito importante. Ela prometeu direitos. Sim. E, ao mesmo tempo que ela prometeu esses direitos, ela garantiu que ela não faria nenhuma política de ajuste fiscal. Ora, a maior parte dos teóricos que trabalham com antipartidarismo reativo, que é uma reação da população aos partidos políticos, como ocorre hoje, colocam que uma das causas é que os partidos falham, primeiro, na sua função de representar, e, em segundo lugar, tendem a gerar expectativas muito altas e fracassam em relação às expectativas que são geradas. Quando a candidata Dilma Rousseff prometeu que não faria um ajuste, que não precarizaria as condições de trabalho, ela gerou altas expectativas positivas em relação à economia. Mas a economia no Brasil já vinha com ritmo de retração, ainda que fosse lenta, desde o ano passado. Ao empossar, por seu turno, um ministério mais próximo da centro-direita, novamente ela contraria setores muito importantes que jogaram um peso muito grande na sua vitória. Então você tem aí criado um caldo que é um caldo para gerar um antipartidarismo reativo. A coisa foi tão séria que no momento em que a presidente Dilma empossa um ministério que contraria tudo que ela havia falado e coloca ao mesmo tempo um ministro mais conservador em termos de política econômica, mais ortodoxo, que é o Levi, ela começa a acenar numa direção contrária ao seu eleitorado, numa eleição que foi bastante dividida. Ela teria que primeiro fazer declarações e cumprir essas declarações. Isso gerou um impacto muito grande na preferência partidária. Naquele momento, apenas 25% dos eleitores no Brasil passaram a ter preferência partidária, e o PT, que é um partido que sempre teve 30% das preferências, veio reduzindo drasticamente desde janeiro a sua identidade como eleitor. Então nós teríamos uma crise que foi iniciada por uma má condução política na formação dos gabinetes da presidente Dilma, uma certa frustração da sua própria base, e a oposição, como teve bastante apoio com o tema da bandeira da corrupção, aproveitou-se dessa agenda da corrupção e fez com que essa agenda se tornasse a principal agenda hoje no Brasil,
tendo em vista que o Executivo também não apresenta uma agenda alternativa para que possa ser debatida. Em relação à economia, a Datafolha demonstrou em janeiro que já havia uma expectativa negativa em relação ao tema da economia, ainda que o caso da economia não seja tão grave quanto abordado. Nós estamos entrando numa situação de retração, mas não uma situação que possa se comparar ao que é o sul da Europa hoje. Se eu entendi bem o seu argumento, a crise política é mais grave do que a crise econômica? Seria Eu isso? acredito que quando a gente fala em crise econômica, a gente tem que fazer uma comparação com os outros países, o sul da Europa, por exemplo, com países como Portugal, como Itália e mesmo como a Grécia. São países que, de fato, efetivamente, passam por índices muito graves nos que diz respeito ao equilíbrio das contas e tiveram que fazer pesados ajustes fiscais e ainda assim não conseguiram sair da crise. É bom lembrar que até o ano passado, entre os jovens, o desemprego na Espanha era de 45%. Então são situações de fato graves, ainda que não sejam condições de inflação crescente, mas de desemprego crescente. Então o desemprego, ele corrói a sua qualidade de vida, então, portanto, ele é sentido imediatamente. Se você tem uma inflação mais alta, mais com emprego, por isso que a candidata assegurou na sua campanha que ela não retiraria os direitos dos trabalhadores e que o emprego não seria reduzido durante a sua gestão. Diante disso, por que o ajuste, então, professora, se a crise econômica não é ainda tão grave assim, comparativamente, por exemplo, com a Grécia? Eu não sou economista, mas eu acredito que, na verdade, quando se pensa em crise no Brasil, a gente deveria, nesse momento, não significa que vai agravar, dizer que, sem querer defender o ajuste, pelo contrário, dizer que algumas contas públicas parece que não fecharam. O Brasil tem uma dívida interna muito grande, fez um grande investimento. A política macroeconômica e a política monetária e fiscal da presidente foi fazer empréstimos através do BNDES para o empresariado, na suposição de que o empresariado e que o mercado reinvestiria estes recursos. Isso não aconteceu. Existem contas a serem pagas, até onde se sabe, de fato, o Estado está sem condição de fazer investimentos, então ele tem que fazer recorte, ele tem que cortar o dinheiro, acabou. Quando o dinheiro acaba, você tem que poupar em algumas áreas. Fazer um ajuste para que a economia retorne ao crescimento não é nenhum problema. Só que quando você faz um ajuste, isso em qualquer lugar do mundo, as pessoas sentem no bolso e elas só topam passar por um ajuste fiscal, que significa perdas materiais ou redução do seu poder aquisitivo, se houver um pacto político. Claro. A candidata e então presidente Dilma não conseguiu articular um pacto político com os setores que a apoiaram para que esses setores pudessem, num momento de fragilidade da economia, ou apoiar esse ajuste ou minimizar e reduzir o estrago que esse ajuste vai ser feito no bolso dos indivíduos, sobretudo dos trabalhadores. Claro, das pessoas mais pobres, né? Das pessoas, sobretudo das pessoas que são as pessoas mais pobres. No segundo bloco, nós vamos dar mais uma atenção à crise política. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema Brasil, crise econômica e crise política. No primeiro bloco, demos mais importância à crise econômica e deixamos no ar que, nesse segundo bloco, a gente vai também dar atenção à crise política. Mas antes disso, completando o seu pensamento, só o ajuste fiscal é insuficiente. O governo tem um projeto de desenvolvimento para o país, professora? Veja bem, Gerolete, qualquer país tem que passar em algum momento por fechamento das suas contas e por um certo ajuste fiscal, porque o ciclo de bonança econômico, ele é finito. Sim. Veja bem, mas ajuste fiscal não é um programa de governo, ajuste fiscal é um meio para você alcançar determinados fins. Quais fins? Espera-se que, num partido de esquerda, os fins sejam reduzir a desigualdade social, fazer mais justiça social e apresentar algumas bandeiras políticas mais progressivas que se contemplariam uma parte das promessas feitas
na campanha da presidente Dilma Rousseff, como, por exemplo, os direitos dos homoafetivos ou, como ela bem colocou durante toda a campanha, a criminalização da homofobia. Então, esse pacto político ele é necessário para um bom andamento e uma boa adesão ou redução, inclusive, do impacto dos ajustes fiscais. Ajuste é o meio para alcançar um fim. O Executivo tem que mostrar mais claramente para a sua base, mais claramente para a população e, sobretudo, para os mais pobres que os elegeram, qual é a ideia final que sustenta este ajuste fiscal. Sem isso, ela tende a ter a sua prioridade cada vez mais baixa do que a que tem atualmente. Se eu entendi bem, está faltando um plano de governo de desenvolvimento para o país? Não sei se de desenvolvimento para o país. Eu acredito que não é apenas crescer o país, é crescer o país e crescer em qual direção, com qual modelo econômico. Sim. E visando qualidade, educação, projetos sociais, etc. Então, se existe esse plano econômico, olhar, se existe esse plano político, ele ainda não foi devidamente apresentado, não foi devidamente comunicado. Então, me parece que falta dizer a relação que existe entre ajuste e bem-estar no futuro, e, ao mesmo tempo, falta comunicar-se melhor com a sociedade. O Executivo tem extrema dificuldade de comunicação com a base que o elegeu. Do meu ponto de vista, isso aumenta a crise política. Sim. Se não há um plano de desenvolvimento econômico, haveria uma agenda política clara a ser seguida por esse governo, professor? Eu acho que tem um plano econômico que é uma meta de ajustar a economia para que ela cresça. O que não se sabe é para onde vai esse crescimento, no sentido se ela vai, de fato, ser mais distributivista de rendas ou se ela vai ser mais concentradora de rendas. Eu acho que é uma discussão não apenas econômica, uma discussão política do projeto. Claro. Agora, falta também as oposições, projeto político. Sim. A sugestão do PSDB com Aécio Neves em 2014 foi o combate à corrupção. Quando foi perguntado a ele, no último debate da Rede Globo, no segundo turno, qual seria a melhor forma de combater a corrupção, ele nos apresentou uma forma completamente mágica e também bastante reducionista. A corrupção no Brasil será combatida, segundo as palavras do candidato derrotado, pelo Fora PT. Se sabe que a questão da corrupção não é entrada do PT, do PMDB ou do PSDB, ele é um problema estruturante das democracias, deve ser combatido com projetos também sérios. Não é tirando um ou outro partido, que é uma questão endêmica na cultura do povo brasileiro, endêmica na classe política brasileira, será combatida. Então, não existem soluções mágicas para a saída da crise política no Brasil. Eu tendo a dizer que hoje nós temos no Brasil algo que nós nunca tínhamos visto antes. Efetivamente, uma crise de representatividade dos partidos políticos. Ora, esse cenário é próximo ao de 92? Eu acho que tem algumas características distintas. Quais são? Em 92, nós tivemos um presidente eleito com uma minoria parlamentar bastante reduzida. Collor de Mello teve apenas 8,5% das cadeiras do Partido da Renovação Nacional, ou seja, o PRN. O primeiro plano dele de governo foi congelar, vocês se lembram isso, e capturar os recursos que tinham nos bancos brasileiros. Ele já provocou uma grande confusão. Então, ele tinha menor capital político, menor apoio no legislativo, o seu partido não tinha enraizamento, e isso facilitou muito que nós tivéssemos uma solução de impeachment. O caso da Dilma hoje, nós não temos nem de longe os problemas inflacionários, nem de longe os problemas econômicos, e, além disso, apesar da base dela ter reduzido, ainda é uma grande base parlamentar no Congresso Nacional. Então, são situações bastante diferentes. Como está a relação da presidente Dilma com o Congresso Nacional? O PT e o PMDB eram a base de apoio principal do Executivo desde o ano de 2003 no Brasil. No entanto, o PT perdeu cadeiras, o PCdoB perdeu cadeiras e o próprio PMDB também perdeu cadeiras. O PSDB manteve suas cadeiras. Ora, isso já demonstra o quanto que a eleição foi priorizada e dividida. Quem cresceu no Legislativo?
os pequenos partidos. E esses pequenos partidos, eles acabaram fragmentando e fazendo com que o poder no legislativo fosse ainda mais disperso. Várias lideranças extremamente conservadoras se agruparam em pequenos partidos ou chamados nanicos e conseguiram, através de uma má articulação do PT em fevereiro, eleger Eduardo Cunha, que fez com que a bestialidade ficasse solta no Brasil. Por que eu falo a bestialidade, entre aspas? Todos os estudiosos do Legislativo sabem que ele passa em cima do regimento. Todos os estudiosos do Legislativo sabem que ele tem tratado de se tornar ali dentro sem ouvir as próprias minorias e, às vezes, sem ouvir o que está dizendo o seu próprio partido, que é o PMDB. Então, ele pessoalizou-se, ele se organizou com aquilo que é chamado baixo clero, e o poder hoje está muito disperso, porque o PSDB, que era o principal partido de oposição, também não tem maioria no Congresso. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos analisar como sair, quais as alternativas para sair da crise. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O tema nosso, Brasil, crise econômica e crise política. Nós situamos alguns elementos da crise econômica, outros elementos da crise política. Deixamos no ar exatamente de tratar exatamente que saída da crise, sendo uma crise tão complexa. Mas antes disso, professor, eu queria saber, a crise econômica somada à crise política pode gerar uma crise social pelo desemprego, pelo aumento do desemprego ou não? Eu não acho que nós temos no Brasil hoje um nível de desemprego que seja um nível muito elevado. Eu queria colocar que até o ano passado os nossos níveis estavam em 4,4 pontos percentuais. Me parece que uma das decisões do Levy, que tem uma política bastante ortodoxa, é chegar aos 8,9% dos empregos, que seria um patamar aceitável dentro de uma economia de mercado mais liberal. Mas as pessoas vão ressentir. Nós estamos numa situação de pleno emprego. Qualquer queda no emprego, isso vai gerar uma necessidade de readequação, sobretudo quando a presidente do Executivo pretende flexibilizar as condições de recontratação para que as empresas possam permanecer com quadro razoável e poder reinvestir no país. Eu acho que a crise política, que é uma crise não apenas do Executivo, é uma crise também do Legislativo. Vejamos o que está acontecendo nessa semana. O presidente da Casa envolvido em crimes comprovados de corrupção, sendo ele um presidente de um legislativo de um país da dimensão do Brasil. Então, acho que a crise política tem uma má relação entre o executivo e o legislativo, mas nós tivemos também, professor Girolete, uma redução na qualidade da nossa representação. Nós temos hoje deputados que são representativos, mas que, por seu turno também, fazem bastante, jogam bastante com interesses de lobbies, com interesses das empresas que os elegeram. Eu acredito que foi um absurdo a proposta do presidente Cunha de tratar de colocar na Constituição o financiamento privado de campanha. Sabemos todos nós que isso é uma das raízes da corrupção e da baixa de representação, tendo em vista que, uma vez eleito, esse deputado vai prestar contas às empresas que os elegeram e não ao eleitor. Ora, um presidente, sabedor disso, querendo reduzir a corrupção, não pode aprovar o financiamento privado que tende a aumentar a corrupção. Então, uma crise da classe política. Há um risco de ingovernabilidade? Nós tivemos um processo de ingovernabilidade no Brasil em dois momentos. Primeiro, é bom lembrar que a ingovernabilidade significa paralisia decisória, ou seja, o Executivo não consegue mais governar porque a Câmara não lhe dá sustentação suficiente. Isso gerou no Brasil duas coisas que eu considero graves. A primeira foi o golpe militar em 64, onde a polarização excessiva no Legislativo optou por uma solução parlamentarista. Não acho que é uma boa solução. O Brasil é um país presidencialista, as regras do jogo não podem ser mudadas no decorrer do jogo. Em segundo lugar, tivemos outra crise de representatividade e de governabilidade durante o governo Collor de Mello,
que gerou aí uma tentativa de impeachment, uma vez que naquele momento parecia que ele também tinha uma base parlamentar reduzida, mas era uma base parlamentar muito mais reduzida do que a de hoje, numa situação econômica que era gravíssima. A gente tem que se lembrar que o governo Sarney, por exemplo, fez com que a inflação era mais de 1000% ao ano. Então, nós temos condições econômicas muito distintas. Agora, esse bate-cabeça entre a presidência da República e o Congresso pode levar a um risco de ingovernabilidade? Eu acho que, do meu ponto de vista, vou ser bastante sincera, que a democracia supõe algum conjunto de regras. As regras numa democracia, elas têm que ser compartilhadas e as elites e a população têm que aderir às regras. Uma série de estudos vão dizer a adesão à democracia e às suas regras é condição mínima para um país ser democrático. As regras foram colocadas, houve uma eleição, a presidente foi eleita por maioria, com urnas que não foram fraudadas. Nosso sistema eletrônico é um dos melhores do mundo. Portanto, qualquer saída da crise nesse momento é uma saída que supõe que a presidente vai finalizar o seu mandato. Foi dado a ela o mandato. Qualquer tentativa que seja de retirada de um mandato de um presidente eleito em qualquer país significa a interrupção das regras que foram definidas antes do jogo. Então, eu acho que a solução para a crise política, primeiro, o governo tem que ter uma agenda política. Em segundo lugar, a oposição tem que também ter responsabilidade política com a sua própria agenda. Não é possível que o país passe 4 anos discutindo corrupção, judiciário, polícia. Não é possível que todos os dias a gente ligue a televisão e só veja a polícia. O que aconteceu na Itália na Operação Mãos Limpas nos anos 90? Todos os partidos, depois da Operação Mãos Limpas, foram completamente desestruturados. A população se desencantou com o sistema político e deu origem ao Berlusconi, que transformou a Itália num país visto como um país não sério pelos próprios europeus. Então, a minha preocupação é chamar também a todos os brasileiros, os setores, as elites, para ter um pouco mais de responsabilidade. A gente não pode considerar que palavras como impeachment sejam soluções mágicas que se tiram de uma cartola. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com a preservação das regras democráticas. Se eu entendi bem os seus últimos argumentos, nós podíamos ter risco, inclusive, com a relação à continuidade da democracia. Eu acredito que a democracia mínima, em qualquer manual básico de democracia do ensino médio, decisões são feitas pela população, numa maioria, através de eleições. Cabem às elites derrotadas aceitar os resultados e fazerem oposição dentro das regras do jogo democrático. As regras do jogo democrático foram estabelecidas antes. Nós temos um sistema presidencialista, uma relação executivo e legislativo, tá certo? O governo tem direito de governar e a oposição tem direito de ser oposição dentro dos limites de um regime democrático, do meu ponto de vista. Ok, professora, eu queria agradecer muito a sua presença, seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão sobre elementos da crise econômica e da crise política. Esperamos que essa crise não gere ou não migre para uma crise social, de natureza social, e esperamos exatamente sair desse momento difícil com as instituições democráticas fortalecidas. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, nos prestigia, muito obrigado pela sua presença e assistência e até a semana que vem.